Caros alunos, a nossa aula de hoje será sobre cristalografia morfológica. Sejam bem-vindos. Inicialmente, nós vamos definir os elementos do poliedro cristalino, ou seja, desse objeto em 3 dimensões do cristal, chamamos poliedro cristalino. O que compõe o cristal, inicialmente, são os planos, que nós chamamos de faces. Então, todos os planos presentes no poliedro cristalino, no cristal, são chamados de faces. O encontro de duas faces, nós temos a formação de uma reta. Essa reta nós chamamos de arestas. Então, encontro de duas faces, nós temos a formação de uma reta. Essa reta são as arestas. No encontro de três faces, uma face, duas faces, três faces, nós temos então os nossos vértices. Isso é um vértice, aqui embaixo um vértice, esse ponto é um vértice, este é outro vértice, este e assim por diante. Então, poliedro cristalino ele é constituído por faces, que são os próprios planos do cristal, arestas, que são o encontro de duas faces, e vértices, que são o encontro de três faces. Historicamente, Platão, na sua obra Timeu, ele descreveu os sólidos fundamentais. Acredita-se que a descrição original dos sólidos fundamentais não tenha sido de Platão, mas como ele foi o primeiro a descrevê-las, então com certeza a autoria é dada a ele. Então vejam, os objetos, as formas, em 3 dimensões, as formas poliédricas, são estas. Sólidos fundamentais, tetraedro regular, esse aqui, ó, o B, tetraedro regular. Hexaedro regular ou chamado de cubo, esse daqui. Octaedro regular ou bipirâmide de base quadrada. Pentágono dodecaedro, E por fim, icosaedro regular. Estas 5 formas são as formas fundamentais, os sólidos fundamentais de Platão, na sua obra intitulada Timeu. Dessa maneira, então nós temos aqui o nosso tetraedro como um sólido, como uma forma sólida, tá? Em 3 dimensões. Então, observem que dentro da estrutura pode ser representada, hipoteticamente, como uma esfera dentro do tetraedro e o tetraedro dentro de outra esfera. Uma concepção artística. Aqui, a própria forma que nós temos do sólido, tetraedro, Então, e depois aqui o que seria a representação, eventualmente, de átomos nas extremidades, nos vértices, e um átomo central na porção central da sua estrutura sólida. Já aqui, eu tenho um octaedro, ou uma bipirâmide de base quadrada, onde, da mesma forma, eu posso ter representação de uma esfera dentro da estrutura desse octaedro, e o octaedro, por sua vez, dentro de outra esfera. Aqui a representação do nosso sólido, e se eu colocar átomos de um determinado elemento químico nos seus vértices, a representação seria essa, como também, se eu tiver um outro átomo diferente no centro da sua estrutura, ele será representado dentro dessa estrutura aqui que nós estamos verificando. Então, nós temos o que seria a estrutura, a representação desse sólido em 3 dimensões, e aqui o que seria a representação, que nós utilizamos principalmente na química, quando estudamos a célula unitária. Temos aqui, então, o cubo. O cubo nós podemos ter a presença de, representando hipoteticamente, de uma maneira artística, podemos ter uma esfera dentro do cubo, e o cubo também podendo ser inserido dentro de uma esfera. Aqui a representação artística do que seria da estrutura desse nosso sólido, do cubo. E se eu colocar átomos nos seus vértices, então a representação, a visualização seria essa, caso eu represente isso como se fosse uma célula unitária. Essa estrutura aqui do meio,
o que seria um outro átomo diferente no meio, estaria localizado na porção central desse sólido. Temos aqui também o nosso icosaedro. Podemos, da mesma forma, ter uma esfera dentro do icosaedro e o icosaedro inserido dentro de outra esfera. Uma representação artística. Aqui seria também a nossa visualização através desse sólido, verificando todas as arestas, todas as faces, todos os vértices, como nos exemplos anteriores. E aqui, caso eu coloque nos seus vértices átomos distintos e um outro átomo diferente central, então a representação seria da célula unitária como sendo essa estrutura. Observamos também que pela nossa geometria, né, espacial, a gente pode colocar diferentes elementos dentro da própria estrutura. Então, eu teria as possibilidades de colocar 2 tetraedros dentro de um cubo e esse cubo, por exemplo, dentro do meu dodecaedro. A mesma coisa se repetindo. Então, observem que eu tenho a repetição de estruturas. A que eu quero mostrar para vocês são as diferentes possibilidades, né, de estruturas que podem estar inseridas dessa estrutura mais complexa que é uma estrutura externa. Tá? A mesma coisa aqui. Então, eu teria, por exemplo, a presença de um icosaedro dentro de um cubo, que por sua vez está dentro de um tetraedro. Tá? A mesma representação. Então, essas representações, elas são duplicadas, tá? Então, nós temos diferentes aqui possibilidades, né, dessas estruturas serem replicadas e formando outras estruturas. Nós veremos nessa aula, em aulas posteriores, principalmente quando estudarmos os sistemas cristalográficos, da possibilidade dessas estruturas geométricas delas serem replicadas. E no momento da sua replicação, a gente pode ter então cada vez mais a complexação das formas que forem geradas, tá? Então a gente vai ver isso daqui em aulas posteriores. Chamamos de sólidos truncados aqueles sólidos onde eles são seccionados, né? As regiões próximas aos seus vértices são seccionados por planos, dando então essa visualização de truncamento da estrutura inicial. Então, nós temos aqui o que seria, né, a estrutura tetraedro original. Ele foi truncado por planos que são paralelos às direções das suas faces, truncando então essa estrutura, gerando uma outra estrutura. No caso aqui, eu teria originalmente um cubo. Todas as regiões próximas aos vértices dos cubos foram truncados, gerando essa outra estrutura aqui. Aqui no caso, eu tenho o meu octaedro, que ele também foi truncado em regiões próximas aos seus vértices, tá? Aqui eu tenho o caso do dodecaedro, também tem próximas às regiões de seus vértices que foram truncados por outros planos também, como também no caso do meu icosaedro, que também aparece então truncado por planos que passam perpendicularmente próximos às regiões dos seus vértices. Então aqui, quando nós falamos em sólidos truncados, é quando regiões próximas aos seus vértices são seccionados por planos. Geralmente esses planos ou são paralelos a outras faces desse sólido original, ou eles são praticamente perpendiculares ao ponto desse vértice onde ele vai afetar o seu truncamento, gerando então uma outra estrutura, um outro sólido, ok? Definição de cristais. Cristais são definidos como corpos relativamente homogêneos e decorrentes da passagem de substâncias dos estados líquido ou gasoso para o estado sólido da matéria, quando adquirem, nesse processo, uma ordenação sistemática interna dos seus átomos. Gente, esta é a definição de cristais, ou do cristal. Quando falamos de ordenação sistemática interna dos seus átomos, é quando nós temos, então, o meu retículo cristalino. Esse retículo cristalino vai ser função da replicação da minha célula unitária. Verifiquem aqui, então, eu tenho o cloreto de potássio. Os átomos do cloreto são em verde e do potássio, né, são em rosa.
Observe o tamanho, né, dos ânions e dos cátions, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho diferença de tamanho e a sua localização em relação à estrutura atômica, formando então a minha célula unitária. A replicação da célula unitária vai formar o meu retículo cristalino. Isso, então, é a representação em nível atômico, né, do cristal, do que seria do meu cloreto de potássio, do meu KCl. Tá? Então, aqui já é uma fotografia do que seria de um cristal deste mineral. Então, verifiquem aqui em A o modelo da periodicidade de um cristal de KCl. Então, nesse caso, essa periodicidade seria o meu retículo cristalino já em 3 dimensões. E B é a foto da silvita, né, que é o nome desse mineral do KCl. Tá? Ainda outro exemplo sobre cristais, esquema da periodicidade do cloreto de sódio. No caso, com coordenação de 6 para 6, a relação de 6 sódios para 6 cloretos. Tá? Então vejam que eu tenho a estrutura da minha célula unitária, um cubo. Possivelmente eu posso encontrar o que seria se eu tivesse a união de todos os meus átomos de sódio, no centro dele estaria localizado um átomo de cloreto. Então, a minha célula unitária original, ela é este cubo, certo? Mas eu posso também encontrar dentro desse cubo a presença de uma bipirâmide de base quadrada, que é o meu octaedro. Então, eu tenho essa possibilidade, como nós vimos no início da aula, quando da presença de estruturas sólidas dentro de outras estruturas sólidas. Isso daqui mais para a gente visualizar essas possibilidades. Ainda sobre cristais, no caso aqui, cristais de cobre nativo, né? A amostra é uma amostra norte-americana, tá? Em A, eu tenho o que seria o retículo cristalino e o empacotamento compacto. Então, no caso, o cobre, ele é só esse próprio elemento. Não há, na realidade, outro elemento que se associa para formar a estrutura mineral, a estrutura deste mineral, somente o cobre, chamado então de cobre nativo, assim como o ouro, assim como a prata, né? Temos aqui então também aqui embaixo, no caso dos cristais da esfarelita, um sulfeto de zinco, né? Aqui então nós temos a possibilidade do que seria a esfarelita em si, uma estrutura cúbica, tendo a nossa célula unitária cúbica também, com a possibilidade de encontrarmos dentro da estrutura desse cubo, caso eu tenha a união dos átomos de enxofre, e localizado no meio dessa união dos átomos de enxofre, formando um tetraedro, eu teria o posicionamento do meu zinco. Tá? Então, como a gente falou também, uma possibilidade de termos sólidos dentro de outros sólidos, à medida que eu considero a união ou posicionamento dos elementos constituindo a minha célula unitária. Então, aqui é a minha célula unitária, do que seria da minha esfalerita, né? Meu sulfeto de zinco. Aqui seria a célula unitária do que seria do meu cristal de cobre nativo. Tá? Aqui é a foto, então, da esfalerita. Ok? Esse cristal aqui, esse mineral metálico de coloração escura, cinza escuro. Outro exemplo seria o cristal de calcita, tá? O CaCO3, CaCO3, né? E o seu retículo cristalino. Então, eu tenho aqui a constituição de 3 átomos diferentes, em vermelho o oxigênio, em preto o cálcio, em um ponto mais pequeno aqui, que não está visualizado em alguns pontos aqui mais discretos, né? Pelo desenho, seria o nosso carbono. Então, eu tenho, através, esses agrupamentos aqui, me indicam, então, que seria a minha célula unitária, os agrupamentos, tá? Onde eu tenho proximidade do que seria dos átomos de oxigênio, cálcio, e o carbono que está mais discreto aqui no desenho. Então, os agrupamentos formam aqui o meu retículo cristalino, certo? Então, aqui seria o meu retículo cristalino, e os agrupamentos menores seriam as minhas células unitárias. O número de coordenação 2. Essa é uma coordenação muito rara, também denominada linear.
observável apenas quando a relação do raio de um átomo por outro for inferior a 0,155. Seus exemplos clássicos são a cuprita, óxido de cobre, e a uraninita, óxido de urânio. Seria um exemplo. Aqui eu tenho, então, o cristal de cuprita. Vejo, então, gente, é uma coordenação linear. Então, no centro eu tenho o oxigênio, nas duas extremidades, então, eu tenho o cobre. Aqui indica para mim, então, mostra essa foto, o cristal, né, dessa cuprita e a sua coordenação linear, como nós vimos aqui no texto. Processos de cristalização. A cristalização é o processo para formar um cristal. Eu tenho pelo menos 4 possibilidades. Vamos lá. Pode ocorrer pelos seguintes processos. Primeiro processo, através da cristalização a partir de uma solução. Típico depósitos de evaporitos. Evaporitos é quando eu tenho o soluto misturado em água, de tal forma que a água evapora até alcançar um nível de saturação. Com esse nível de saturação alcançado, haverá precipitação do sal. Tendo a precipitação do sal, eu formo então os meus cristais, que são devidos à composição química deste sal. Segundo tipo de processo, cristalização a partir da fusão. No caso, seria um exemplo a solidificação do magma, solidificação da água também. A temperatura, no caso, diminui e a substância não se mantém no estado líquido. Então, solidificação da água, por exemplo, quando eu tenho em ambientes muito frios. Né? Quando, por exemplo, eu coloco um copo de água dentro de um refrigerador, dentro de um local que tem uma temperatura muito baixa, eu vou ter a solidificação da água, é a diminuição da temperatura. Então, diminuição da temperatura também pode causar o processo de cristalização. Terceiro processo, cristalização a partir do vapor d'água. Nesse caso, é um caso específico quando eu tenho a formação de flocos de neve. Então, do vapor, no ambiente com a temperatura muito baixa e uma umidade relativamente ideal para que esse processo ocorra, então o vapor, ele imediatamente faz com que haja a formação o vapor da água passa para o estado sólido. Né? Então, flocos de neve. O ar carregado de vapor se resfria abruptamente. A velocidade é muito rápida, então a formação da substância. Um exemplo, né, que seria dessa situação, além da água, né, seria no caso do enxofre nativo em exalações vulcânicas. Quando eu tenho exalação de material vulcânico, né, da lava, do magma, que nós veremos em outras aulas, eu tenho a saída de gases. Dentro desses gases, um deles é o enxofre. Quando o enxofre sai pela exalação, juntamente com outros gases, no momento da erupção vulcânica, você tem, devido a uma grande diminuição abrupta, né? A diminuição abrupta da temperatura neste local vai propiciar então que esse vapor de enxofre, se ele se cristalize como cristais de enxofre, enxofre nativo, tá? E observem que esse enxofre nativo ele tem uma grande importância principalmente na indústria, principalmente para a química. Terceiro processo, quarto processo, aliás, perdão, é a recristalização. Recristalização, no caso, né, das rochas metamórficas. No caso, é necessário ter a existência de minerais, né, para passar por esse processo. Então, a necessidade de minerais pré-existentes que sofrem influência de pressão e temperatura, tornam-se instáveis e assumem um outro arranjo estrutural, formando novos compostos e minerais. Tudo isso, no caso da recristalização em rochas metamórficas, ocorre no estado sólido da matéria. Então, devido a um limite de pressão e temperatura aplicadas sobre os minerais nessa rocha, esses minerais se rearranjam. Nesse processo de rearranjo devido a pressões e temperaturas, eu tenho então uma alteração da composição química original, da estrutura, da forma dos cristais, formando então um outro mineral, caracterizando então uma outra rocha, que no caso chamamos de rocha metamórfica. Então aqui os 4 processos, né, que são possíveis para a formação de cristais, para a formação, processos de cristalização. Quando falamos do crescimento do cristal,
nós sabemos que as superfícies, né, dos planos que constituem esse cristal, à medida que ele vai se cristalizando, eles, de acordo com a composição química desse cristal, de acordo com os elementos que estão presentes na minha célula unitária e, por conseguinte, no meu retículo cristalino que está sendo formado, possuem cargas elétricas, ou positivas ou negativas. Se esse material tiver inserido principalmente dentro de uma solução, e nessa solução eu tenho os elementos químicos dissolvidos e livres, de tal maneira que eles farão parte da constituição desse cristal que está crescendo, que serão atraídos pelo crescimento do meu retículo cristalino, formando novas estruturas, formando novas células unitárias, ou seja, crescendo o meu cristal, no caso. Eles serão ligados principalmente àqueles pontos que eu tenho maior energia capaz de segurar, capaz de prender esse elemento químico que vai fazer parte desse cristal. Esse elemento químico que vai constituir a minha célula unitária. Assim, nesse desenho, né, eu tenho aproximadamente 6 pontos distintos. Né? Em cada ponto, a sua localização, ou em alguns vértices, ou em algumas arestas, ou mesmo nas faces, tá? Eu tenho diferentes cargas. Essas cargas, né, elas indicam a possibilidade, a força com que o elemento químico que está dissolvido na solução vai ser aprisionado para formar a estrutura do cristal. Então, aqui, no ponto 1, que seria nesse vértice aqui, a força do que eu tenho, né, indica para mim 0,8738. No ponto 2, nesse outro vértice, a energia está aqui, né, que tem nesse ponto aqui, é de 0,4941. Nesse outro vértice, a energia 0,2490. Já nessa aresta, a energia é 0,1806. Nessa outra aresta, 0,903. E aqui, nesse plano, a energia é 0,0662. Então, observem que os maiores locais onde encontro maior energia capaz de aprisionar esses elementos que estão dissolvidos numa solução para formar a continuidade do crescimento do cristal, para aprisionar esse material vai fazer com que o cristal cresça nesse ponto, né? São então nos nossos vértices. E no caso, o vértice aqui, nomeado de número 1, ele tem maior energia, tá? Esta energia, então, se eu tiver esse elemento que fará parte desse meu retículo cristalino, né? Dessa minha célula unitária que vai crescer nesse ponto, tá? Então, ele vai se associar nesse ponto aqui chamado, né, 1. Então, vejam, face em crescimento de um cristal de halita. Halita é sal, NaCl. A posição energética mais conveniente para o agrupamento das entidades elementares, que no caso é a minha célula unitária, é o ponto 1. E a menos conveniente é o ponto 6. Os números pequenos indicam, em unidades arbitrárias, a quantidade de energia liberada com o agrupamento das entidades elementares numa posição dada. Ou seja, se eu considero que toda a superfície de um cristal eu tenho cargas elétricas, as maiores cargas elétricas estarão sempre concentradas nas regiões de vértice, depois nas regiões das arestas e, por último, nas próprias regiões dos planos, no centro dos planos. Então, nesse caso aqui, faz a representação do que a gente considera o ponto de energia, onde teremos a maior probabilidade de crescimento do cristal. Aqui, então, baseado no slide anterior, eu tenho um modelo de crescimento cristalino. Esse daqui é um modelo que praticamente ele está visualizando uma estrutura real. Observe, então, que nesse exemplo aqui, a minha célula unitária, né, no caso aqui, Adatom or Cluster, né, seria a minha célula unitária, é representado por um cubo. Né? O meu retículo cristalino, já em 3 dimensões, eu vejo que a repetição de todos esses cubos. Então, tudo isso daqui, gente, é meu retículo cristalino. Observem que, como é uma estrutura real, ela pode, eventualmente, conter imperfeições. Aqui, ó, uma imperfeição aqui. Olha aqui uma imperfeição, esse buraco, tá vendo? Então, todos esses pontos aqui, onde possivelmente eu vou ter maiores energias,
né, distribuídas sobre a estrutura toda desse cristal que está crescendo, serão então os pontos de maior energia, aqueles pontos onde a minha célula unitária, que seriam esses novos cubos a serem formados, vindos da solução para, né, estarem presentes na estrutura desse sólido, eles serão adicionados e assim o cristal cresce, tá? Ok? Então, aqui, no caso, eu vejo o crescimento, né, a representação esquemática em 3 dimensões do que seria o crescimento de um cristal. Tá? Aqui nós temos, então, um exemplo de crescimento cristalino. Esse crescimento cristalino, esse daqui é representado por uma fotografia do microscópio eletrônico de transmissão, MET. Ele representa o que seria uma solução contendo sulfato de sódio, que aqui verificamos o crescimento de um cristal de um mineral chamado galena. Tá? Essa solução ela tem o pH 2,7 e o EH é de valor menos 0,15 volts. Nesse caso, a gente observa que as regiões mais escuras elas representam os pontos mais altos em relação ao crescimento do cristal. Então, possivelmente nessas áreas aqui mais escuras, eu tenho uma maior energia. Essa energia, então, vai ser responsável para que os elementos químicos disponíveis, sejam eles sódio, enxofre ou oxigênio, eles formem as suas células unitárias, que vão ser unidas nesses pontos de maior energia, então aumentando o que seria o tamanho do meu retículo cristalino. Dessa forma, então, eu tenho o crescimento do cristal. Agora, um exemplo de direção de crescimento de um cristal. Eu tenho dois exemplos aqui. Esse exemplo A e um exemplo hipotético B. Esse exemplo A, praticamente, ele representa o que seria uma situação que ocorre na natureza. Uma situação que é uma situação real. O exemplo B seria uma situação hipotética. Então, vejamos aqui, no caso do exemplo A, então os cristais são limitados por faces, aqui a limitação pelas faces, né? Aqui, iguais em razão da velocidade variada de crescimento em direções diferentes. As direções de crescimento são essas setas aqui, ó. Quanto mais comprida for a seta, maior vai ser o crescimento nesta direção. Quanto menor for a seta, né, será menor a direção de crescimento nessa direção. Assim, nós verificamos aqui que nesse caso, do caso real, né, aqui em A, eu tenho então essas setas que estão nessa posição, são setas menores, indicando que nessa direção o cristal cresceu menos. Já nessas setas aqui, né, que estão na horizontal, nesse exemplo, indica para mim que as setas são mais compridas. Então, o cristal cresceu mais rápido, né, nessa direção representada aqui. Uma direção intermediária é essa outra. Tá? Isso daqui, gente, é uma questão, é uma representação de um cristal real. Tá? Então, aqui nós temos isso daqui. Agora, já no caso de B, se o crescimento fosse igualmente rápido em todas as direções, o resultado seria uma forma esférica do cristal. Isso é raro, isso não acontece. É raro nós termos, no caso da rodocrosita, né, que é o mineral do grupo da mica, que os cristais têm a forma arredondada, né? E também eu tenho da ilmenita, que também é um hidróxido de ferro, eu tenho aqui o que seria estruturas arredondadas, mas isso é muito raro. Eventualmente, um outro cristal de carbono, representado por uma cristalização específica do diamante, mas também é raro. Tá? Então, hipoteticamente, se todas as direções de crescimento fossem iguais, então eu teria uma estrutura esférica. Mas isso não acontece na natureza. Então, as direções de crescimento dos cristais reais, ela vai ser diferente ou no máximo serão iguais, formando estruturas diferentes da esférica, tá bem? De acordo então com a composição química do seu elemento que constitui a sua célula unitária. Falando agora sobre direção de crescimento do cristal, agora é importante. Aqui nós temos um cristal uniforme desenvolve-se quando as entidades constituintes se adicionam regularmente por todos os lados. Então vejam, eu vou ter aqui a adição de elementos,
esses elementos que vão constituir os futuros, né, os futuros constituintes das células unitárias que serão ligadas ao retículo cristalino. Dessa forma, então, o cristal vai crescendo. Se isso ocorre, né, de maneira regular por todos os lados, eu tenho essa situação. Então, é um cristal, né, que ele apresenta uma certa uniformidade em relação à sua estrutura, em relação à sua dimensão, em relação ao seu crescimento. Porém, né, se as entidades constituintes, no momento do crescimento, né, ela tiver uma orientação no seu crescimento, que no caso aqui essa orientação é nesta direção, que representa, nesse exemplo aqui, um crescimento na direção vertical de um dos eixos, né? Que seria dos três eixos ortogonais x, y e z, seria, no caso aqui, a representação, digamos, hipoteticamente, na direção do cristal em relação ao eixo z, que seria meu eixo vertical, tá? Então, nesse caso aqui, diferente do exemplo A, eu tenho, então, um cristal que ele tem um crescimento preferencial em uma direção, tá certo? Nesse caso, esse cristal não é um cristal de forma uniforme, o crescimento dele não é uniforme, e sim preferencialmente em uma direção, representado aqui nesse desenho, né, por essas setas que representam então a direção de crescimento preferencial, neste caso B. Como nós vimos então, as propriedades que serão originadas, propriedades físicas dos minerais, dos cristais, que serão originadas devido ao crescimento, à direção preferencial de crescimento do cristal. Então, nós temos aqui o que chamamos de anisotropia e isotropia. Do que se trata? Anisotropia é quando as substâncias cristalinas apresentam ordenações diferentes de seus átomos, ou variações de composição química nas suas direções de crescimento, alterando as propriedades físicas e químicas ao longo dela. No caso, a anisotropia, gente, ocorre quando do crescimento do cristal eu tenho uma direção preferencial. Por exemplo, então, nós vimos no slide anterior, seria a alternativa B. Então, nós temos a formação, por exemplo, de um cristal prismático, né? Que esse cristal prismático, ele é alongado, preferencialmente, numa das direções, né, dos meus três eixos tridimensionais, no caso, eixo X, Y e Z, tá? Então, quando há uma direção preferencial no crescimento do cristal, as propriedades físicas, elas são diferentes nas diferentes direções. Então, nesse caso, eu tenho anisotropia. A anisotropia indica que as propriedades físicas e químicas são diferentes ao longo das direções de crescimento, tá? Já no caso da isotropia, iso quer dizer o mesmo, no caso, as mesmas propriedades físicas, né? Então, isotropia indica que a substância mineral possui propriedades físicas e químicas iguais em todas as suas direções de crescimento. Por exemplo, no caso do cristal de halita, aquele cubo. O cubo cresceu de forma que eu não tenho uma direção preferencial. É um cubo. Então, esse cubo vai representar aqui para mim que as características desse cristal, né, que seja a estrutura tridimensional, macro, vai ter, então, características iguais em todas as direções de crescimento, né? Considerando, então, os meus eixos ortogonais x, y e z. Um exemplo gráfico para mostrar a anisotropia e a isotropia. Vejam. Se eu tiver seções de isotropia, isotropia é representado por essa seção aqui em A, esse sólido em A, que é um cubo. Como eu falei para vocês, no caso do cubo, todas as direções de crescimento são iguais, tá? Então, forma uma estrutura cúbica. Então, se eu colocar aqui dentro os três eixos x, y e z, tá? Então, onde eu tiver, o distanciamento dessas faces serão as mesmas, formando, então, uma estrutura sólida que vai ter uma isotropia. Já no caso, né, desse paralelepípedo aqui, eu tenho uma direção preferencial de crescimento. Se eu colocar aqui os três eixos ortogonais x, y e z, a direção preferencial de crescimento seria, então, nesse eixo vertical, representado pelo meu eixo z. Tá? Então, aqui seria anisotropia, um cristal com características de anisotropia, pois na direção em Z, eu tenho, então, diferentes características e composições químicas e físicas, tá?
Então, características e propriedades físicas seriam diferentes no eixo Z do que no diferente dos eixos X e Y, tá? Então, a anisotropia tem essa característica diferenciada. Já na isotropia, então, em todas as direções, as propriedades físicas e químicas são iguais. Diferentes formas de crescimento de um cristal. Algumas vezes, alguns minerais, eles, devido à composição química, né, da sua célula unitária, vão permitir que o crescimento do seu retículo cristalino e, por conseguinte, a formação dos seus cristais, tenham formas distintas, de acordo com as direções diferentes do crescimento. Então, para esses minerais de mesma composição química, tá? Que apresentem diferentes formas, possibilidades de formas diferentes de cristais, de crescimento desses cristais, tem a propriedade seguinte: os ângulos internos entre as arestas desses diferentes cristais sempre serão os mesmos. Isso é função da composição química ser igual. No caso aqui, considera o exemplo de vocês, considere então o quartzo. Quartzo é SiO2. SiO2, o quartzo ele permite uma, duas, três, quatro, pelo menos quatro tipos diferentes de formas de crescimento do cristal. São formas distintas, o A, o B, o C, o D. Porém, se eu começar a verificar o ângulo interno entre as faces, eles sempre serão da mesma relação, dos mesmos valores. Vejam, no caso aqui, se eu seccionar esse cristal de quartzo, né? Aqui, perpendicularmente à sua direção do eixo Z, eu tenho os meus ângulos do hexágono 120 graus. Se eu seccionar da mesma forma aqui, no que seria do meu eixo Z, os mesmos ângulos são verificados 120 graus. Eu seccionando aqui perpendicularmente ao meu eixo Z, então eu tenho também 120 graus e aqui da mesma forma 120 graus. Então diz aqui, crescimento de cristais de quartzo. Seria um quartzo A, indica o crescimento uniforme. Do B ao D, seria um crescimento não uniforme. Em todos os casos, os ângulos entre as faces análogas, que são aquelas faces que se tocam, né? Isso, os ângulos internos, né, daquelas faces que se tocam, que são chamadas de faces análogas, permanecem os mesmos. Isso daqui que a gente vai estudar depois chama-se lei da constância dos ângulos das arestas ou dos ângulos internos. Então, essa é uma propriedade. Aqui, então, eu tenho exemplos do que seria de cristais. Esses cristais são de minerais diferentes, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, a halita, que é o sal. Ele forma um cristal cúbico. Isso é em função da sua composição química, da sua célula unitária. Por conseguinte, da formação do seu retículo cristalino. E aí, do crescimento do cristal nesse retículo cristalino, então vai ter essa forma macroscópica, né, que nós temos aqui. Vejo que eu tenho vários cubos. Esses cubos se interceptam entre eles. Já no caso aqui, eu tenho o quartzo, que é SiO2, né? Que seria então um cristal hexagonal, tá? Nesse caso, gente, esses planos que nós verificamos aqui são as nossas faces. São chamadas então de faces cristalinas. Esses são cristais perfeitos e cristais naturais, formados na natureza, tá? Então observe. Cristais perfeitos. Os cristais perfeitos são raros, mas, independentemente do grau de irregularidade das faces, os ângulos são exatamente os mesmos, tá? Então, esses daqui são os nossos exemplos aqui de dois cristais perfeitos, o cristal do sal e o cristal do quartzo. Falaremos agora sobre minerais polimorfos. Poli significa vários, morfos, formas. Então, no caso do carbono, tá? Ele pode formar minerais. Esses minerais possuem formas diferentes com a mesma composição química, que no caso é o carbono. Vejo aqui. No caso, polimorfos são estruturas alternativas de um único composto químico, né? No caso aqui seria do carbono. A grafita forma-se em pressões e temperaturas mais baixas que o diamante.
Seus átomos de carbono formam folhas cujos átomos têm um empacotamento mais aberto do que o diamante. Ou seja, entre essas folhas, aqui onde nós temos esses planos, verificando então a presença do carbono formando estruturas hexagonais, tá? Esses planos então são ligados entre si, como nós vimos, pela ligação fraca de Van der Waals. Então, nessa foto, nós temos o mineral grafita. Grafita é a mesma grafita que nós usamos para escrever no lápis, nas lapiseiras, por exemplo. Já no caso, né, uma outra possibilidade de forma do cristal é o diamante. Tá? O diamante natural é formado nas altas pressões e temperaturas, né, do manto terrestre, das regiões mais internas do planeta. Seus átomos de carbono têm um empacotamento mais fechado. Então, se a gente observar aqui nesse esquema do que seria a disposição dos átomos de carbono, a disposição desses átomos de carbono aqui em 3 dimensões vão mostrar para a gente uma estrutura de um tetraedro. Esse tetraedro, ele vai ter então uma maior resistência às alterações, uma maior resistência às pressões externas, de tal forma que o diamante ele tem uma propriedade física onde ele é uma substância, um mineral mais duro em uma certa escala que a gente vai estudar depois, tá? Então aqui nós temos a foto do diamante. Então quando falamos de um mineral polimórfico, ele tem a mesma composição química, porém ele pode apresentar estruturas, né? Pode apresentar cristais diferentes. No caso aqui, por exemplo, é o carbono. Um outro exemplo de minerais polimórficos seria no caso dos silicatos, né? Os silicatos, então, como nós vimos em aulas anteriores, nós podemos ter a sílica sob a forma de tetraedros isolados. Tetraedros isolados, quando eles estão agrupados, formam uma estrutura em 3 dimensões. Tá? Essa estrutura, no caso, seria representativa desse mineral chamado olivina. Como também esses tetraedros isolados do silicato podem formar cadeias simples. Essas cadeias simples aqui, que vão ser a base do nosso retículo cristalino, serão característicos de um outro mineral chamado piroxênio. Piroxênio ou piroxênio. As duas formas são corretas de se falar. Tá? Se esses tetraedros de sílica formarem cadeias duplas, então eu tenho uma cadeia aqui e outra cadeia aqui, que elas se unem, são cadeias duplas, forma então um outro mineral que é chamado de anfibólio. Já se esses tetraedros de silicatos se unem através de uma estrutura formando folhas, essas folhas então são caracterizadas de um outro mineral chamado muscovita. Por fim, se esses tetraedros silicatos formarem, então, arranjos tridimensionais, esses arranjos tridimensionais do tetraedro do silicato vão formar, então, o que nós temos um outro mineral chamado de feldespato. Então, para os silicatos, dependendo de como está o arranjo dos tetraedros, que são a visualização, que são a composição, que são a estrutura em 3 dimensões desse silicato, que vai representar para mim, né? De acordo com o arranjo espacial desses tetraedros, se forem isolados, cadeias simples, cadeias duplas, em folhas ou arranjos tridimensionais, os resultados serão distintos. Por exemplo, formando o mineral olivina, ou piroxênio, ou o anfibólio, ou a muscovita, ou o feldespato. Também, então, aqui representa um outro exemplo de minerais polimórficos. Assim, polimorfismo é quando um composto químico forma cristais em 2 ou mais grupos espaciais diferentes. Modificando-se as condições de pressão e temperatura, a organização das partículas alteram a organização do cristal, surgindo as modificações polimorfas. Sobre as transformações polimorfas. Elas surgem sob certas condições de pressão e temperatura. Variando-se essas condições, acima ou abaixo de determinado limite, ocorre uma transformação polimorfa. A estrutura da modificação passa a ser instável e se transforma em uma outra, mais estável. Condições para a transformação polimorfa. Inicialmente, se eu aumentar a pressão, então
geram modificações polimorfas mais densas, com o número de coordenação, ou seja, número de átomos vizinhos em contato com esse mesmo átomo mais altas. Então, é como se eu tivesse os átomos mais empacotados. Então, vai dar uma estrutura mais densa, mais compacta, né? Nesse caso, devido ao aumento de pressão. Já, por outro lado, se eu tenho somente o aumento da temperatura, então geram modificações polimorfas menos densas, com menor número de coordenação. Nesse caso, há uma maior simetria da estrutura a ser formada, ou seja, desse meu átomo, que vai ser, então, vai ser o responsável para uma estrutura de maior simetria do meu mineral. Também temos, de acordo com essas transformações, o que chamamos de transformações enantiotrópicas. São aquelas transformações que são reversíveis. Por exemplo, SO2 pode gerar o quartzo, ou um outro mineral chamado tridimina, e um outro mineral chamado crisobalita. Se eu aumentar a minha temperatura, essas transformações vão ser reversíveis, ou seja, o quartzo, ou a tridimita, ou a crisobalita, pode voltar então a ser o SO2, tá? Já transformações monotrópicas, nesse caso, elas são irreversíveis. Por exemplo, o carbono, ele vai formar uma estrutura. Essa estrutura, inicialmente, vai ser a estrutura da grafita, uma estrutura mais simples, uma estrutura planar. Se eu aplicar, nesse caso, pressão e temperatura, forma o diamante, tá? Nunca eu vou conseguir fazer com que o diamante volte a ser a grafita. Então, nesse caso, é uma transformação irreversível. Depois, eu tenho as transformações de metaestabilidade. Transformações, nesse caso, de condições de pressões e temperaturas muito altas. Então, por isso, eu considero aqui essas variantes, tá? De transformações que a gente estuda. Então, metaestabilidade são condições altíssimas de pressão e temperatura que são específicas de determinados tipos de minerais e estruturas que são formadas. Geometria dos cristais. Observem, eu tenho que verificar aqui os ângulos dos cristais, né? Os ângulos dos cristais representam as distâncias internas entre as arestas ou as faces de um determinado cristal. Eu tenho três tipos de ângulos, tá? Primeiro ângulo são os meus ângulos planos, representado pela letra grega alfa. Nesse caso, resulta do encontro de duas arestas. Então, eu tenho aqui, né, nesse meu paralelepípedo, eu tenho esta aresta aqui em cima e na horizontal e essa aresta aqui na vertical, né? Essas duas arestas formam esse plano frontal. Então, o ângulo aqui entre essas duas arestas é o meu alfa. Esse alfa são ângulos planos. Já beta, ângulos diedros. Di quer dizer dois, tá? Entre dois planos. São resultantes do encontro de duas faces. Então, internamente aqui, eu tenho esta face e a outra face aqui atrás. Essas duas faces aqui formam o meu ângulo diedro, representado pela letra beta. E terceiro, ângulos sólidos. No caso, vai ser o quê? Resultantes do encontro de três ou mais faces. Eu tenho internamente esta face, esta outra face lá atrás e essa face aqui embaixo. Então, o ângulo formado por, pelo menos nesse desenho, por essas três faces, que é o meu ângulo gama, é um ângulo sólido, tá? Então, os ângulos dos cristais, esses ângulos aqui, então vão ser muito importantes para a gente a partir de agora. Ângulo plano, alfa, ângulo diedro, beta, e o ângulo sólido, gama. Ainda sobre a geometria dos cristais. Eu chamo de constantes angulares. São aquelas medidas dos ângulos existentes entre os eixos alfa, beta, gama e delta. Tá? Delta seria um outro ângulo que a gente vai saber daqui a pouco. Orientação espacial dos cristais. Ela é feita de acordo com o sistema de eixos cristalográficos, aqueles nossos eixos inicialmente ortogonais, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Isso no caso do que nós chamamos dos sistemas, né? Os sistemas são aqueles agrupamentos, né, dos diferentes tipos de formas de sólidos, tá? Que vão definir para mim diferentes categorias, diferentes agrupamentos. Nesse caso, sistema cúbico, sistema tetragonal,
sistema ortorrômbico, monoclínico e triclínico, né? Então, nesse caso, eu tenho o alfa, o beta e o gama. Já quando eu falei do delta, para os eixos x, y, z e u, que no caso eu tenho um outro eixo que a gente vai aprender como, né, descrevê-lo, como descobri-lo, né? Eu tenho para os meus sistemas hexagonais e para o meu sistema trigonal. Sistema hexagonal é quando eu consigo ter a formação de um hexágono. E o sistema trigonal seria esse hexágono, o meu sistema dividido ao meio, tá? Nesse caso aqui, eu tenho então esse ângulo delta, tá? Nós veremos isso na sequência. Nós falaremos agora, ainda na continuidade, sobre a geometria dos cristais. Então, observe, sempre considerando os três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O eixo Z é aquele que é vertical, e o eixo X e o eixo Y, esses dois eixos, então, formam o nosso plano horizontal. Então, vejamos. Eu tenho aqui, por definição, sistema cúbico, sistema tetragonal e sistema ortorrômbico. Apresentam os três eixos cristalográficos ortogonais entre si. Quando eu digo que os eixos cristalográficos são ortogonais entre si, o ângulo entre os três eixos x, y e z é igual a 90 graus, tá? Então, aqui em A, eu tenho o que seria o nosso sistema cúbico, né? Nesse caso aqui, o sistema cúbico, eu tenho a formação de um cubo, tá? Eu tenho o posicionamento dos ângulos alfa, beta e gama, né? Formando uma estrutura de um cubo aqui, uma estrutura ideal de um cubo, onde o distanciamento entre as faces, né, desse cubo em relação ao centro do meu eixo x, y e z, a distância é igual, né? A distância dessas faces aqui são distâncias iguais, formando então um cubo, tá? Então, aqui é o sistema cúbico, então. Já no caso do meu sistema tetragonal, observem, no sistema tetragonal eu tenho então o alongamento, né, dessa minha estrutura em direção ao eixo Z. É como se eu espichasse, como se eu crescesse, né, esse meu sólido em relação ao meu eixo Z. Nesse caso aqui ainda, a distância do que seria das faces em relação ao eixo X e ao eixo Y é a mesma. Porém, em relação ao eixo Z, há um maior distanciamento. Por isso, então, a formação de um prisma, de um paralelepípedo. Já no caso do sistema ortorrômbico, que é esse daqui, eu tenho que os eixos ainda são ortogonais. X, Y e Z são formando 90 graus entre si. Porém, o distanciamento dos planos, né, que estão nos dois lados, no eixo X, ele é reduzido em relação ao distanciamento desses planos, dessas faces, em relação ao eixo Y, e também tem o maior crescimento, né, em relação ao eixo Z. Então, a diferença do que seria do anterior, do tetragonal para o ortorrômbico, é que eu tenho como se fosse uma compressão, né, das faces em relação ao posicionamento, em relação ao eixo X, tá certo? Então, seria mais ou menos essa situação que eu tenho aqui, tá? Formando, então, nos três casos ainda, a presença, né, a visualização dos nossos ângulos alfa, beta e gama. Então, quando eu falo de sistemas cúbicos, sistemas tetragonais e ortorrômbicos, nesse caso aqui, os elementos que vão estar, os sólidos que vão estar incluídos nesses três sistemas, eles terão então como característica o que nós visualizamos aqui, tá? O posicionamento, a ortogonalidade dos três eixos x, y e z, e o posicionamento das faces dessas estruturas, desses sólidos, tá? De acordo com o que nós escrevemos aqui para esses três primeiros sistemas. Um exemplo do sistema cúbico, então cristais de prata nativa, né? Esse daqui é a fotografia da prata nativa, e aqui seria então do meu hexaedro regular, ou cubo, tá? Aqui. Para o sistema tetragonal, então cristais de apofilita, que é o fluoreto de potássio, tá? E aqui seria meu prisma tetragonal de base quadrada, então paralelepípedo.
a base é quadrada, ele é um prisma, né? Então, temos aqui também um exemplo. Aqui no caso do sistema ortorrômbico, um cristal de topázio imperial, tá? E o meu paralelepípedo ortorrômbico. Observe que no paralelepípedo ortorrômbico, a minha base não é uma base quadrada, é uma base retangular, ou seja, eu tive um estreitamento do que seria, né, do espaçamento entre as faces que estão cortadas pelo eixo X. Tá? Então, de quadrado, eu transformei isso num retângulo, tá certo? Então, aqui no caso, sistema ortorrômbico. Outros sistemas, né? Eu tenho aqui no caso o sistema monoclínico. No caso do sistema monoclínico, em relação aos três eixos x, y, z, o eixo x ele encontra-se deslocado em relação a y e a z, que mantém a sua ortogonalidade. Ou seja, eu tenho um ângulo diferente, né, do eixo x em relação ao plano formado pelo eixos y e z, tá? Isso daqui, então, vai fazer com que eu tenha, no caso, um outro tipo de estrutura sólida, tá? Devido, então, a essa diferença na angulação do eixo x em relação a y e z. Já o sistema triclínico, né? Os eixos x, y e z não são ortogonais, ou seja, aqui verificamos que o ângulo entre os três eixos é diferente de 90 graus. Então, olha o tipo de orientação, olha o tipo de estrutura que eu formo aqui, ó. Então, aqui seria o meu sólido. Observem que eu tenho ainda os meus ângulos alfa, beta e gama, no caso do triclínico. E no caso do monoclínico também eu tenho alfa, beta e gama, tá? E aqui seria a minha cruz axial. Cruz axial, então é o desenho formado pelos eixos x, y e z. E aqui x, y e z de acordo com as características, né? Se são ortogonais ou não ortogonais entre si. Um exemplo do sistema monoclínico seriam cristais de muscovita, tá? Muscovita aqui. E aqui a sua representação, então, do paralelepípedo monoclínico. Veja que a base é uma base retangular, porém, o ângulo que seria formado pelo meu eixo X, ele é diferente de 90 graus em relação ao plano formado pelo eixo Y e pelo eixo Z. Para o sistema triclínico, né? Cristais de cianita, que é esse mineral aqui, e a estrutura do que seria o paralelepípedo triclínico. Né? Eu tenho, então, a base é um losango. Esse losango, então, ele seria a base dessa minha estrutura aqui, onde os três eixos x, y e z têm angulação diferente de 90 graus. Agora, ainda sobre a geometria dos cristais, em relação aos sistemas hexagonal e sistema trigonal. Para determinarmos, então, sistemas hexagonais e trigonais, há necessidade de encontrarmos um quarto eixo. Esse eixo é chamado eixo U. Esse eixo U vai estar no mesmo plano do que os eixos X e eixos Y. Então, como que nós determinaremos esse eixo U? Então, vamos para esse desenho aqui, tá? Onde, na posição aqui inicial, quando nós temos apenas os três eixos x, y e z, na posição dessa letra B, nós teríamos aqui o meu eixo x, passando nesse sentido vertical, o nosso eixo y passando no sentido horizontal. Então, para que nós encontremos esse terceiro eixo, né, pertencente ao plano x e y, temos que fazer o seguinte: desse ponto aqui vertical, onde anteriormente era o meu eixo x, eu giro 30 graus em sentido horário. Nesse ponto, unindo com o centro, eu vou formar então uma reta. Essa reta aqui vai ser o novo posicionamento do meu eixo x, sendo que esse eixo x ele vai estar apontando para baixo nesse nosso desenho aqui, né? O meu eixo x vai estar aqui e aqui seria o x barra. X barra e x é o posicionamento das minhas faces desse sólido. Quando essa direção de x aqui indica aquela face que está na minha frente, na direção que está na minha frente, que eu estou observando. Já o x barra indicaria a direção e o posicionamento daquela face que está atrás no sólido observado. Tá? Partindo desse ponto aqui,
né, desse ponto que eu encontrei, girando, que é resultado do giro de 30 graus na direção, né, no sentido, aliás, horário, eu vou girar agora 120 graus no sentido anti-horário. Então, 120 graus no sentido anti-horário. Girei. Aqui, então, vai ser o posicionamento do meu eixo Y, que, coincidentemente, é a mesma posição que quando nós tínhamos somente os três eixos, X, Y e Z. Tá certo? Então, aqui, até o direcionamento de Y e Y barra permanecem os mesmos. Y vai estar aqui apontando, a direção apontando para a direita e Y barra apontando para a esquerda. Deste ponto, né, de onde eu parei, eu vou girar mais 120 graus em sentido anti-horário, chegando a um ponto aqui. Esse novo ponto, unindo com o centro, vai gerar uma linha. Essa linha, então, vai ser a linha que vai representar o meu eixo U, o meu quarto eixo. Tá? A direção desse eixo U, ela vai estar apontada aqui nesse sentido. Né? Nesse sentido aqui vai estar U e aqui para baixo vai estar U barra. Bom, com isso eu encontrei meu quarto eixo, meu eixo U. Então, vamos fazer o seguinte, se a gente unir todos esses eixos, que estrutura a gente vai visualizar? Se eu unir o eixo U barra com o eixo Y, eu tenho uma face. Meu eixo Y com X barra, eu tenho uma segunda face. O eixo X barra com o eixo U, eu tenho minha terceira face. O eixo U com o eixo Y barra, eu tenho minha quarta face. Eixo Y barra com eixo X, eu tenho minha quinta face. E meu eixo X com meu eixo U barra, eu tenho minha sexta face. Ou seja, unindo-se esses eixos aqui, eu formo a minha estrutura do meu hexágono. Lembrando que no centro, nesse ponto central, eu estou visualizando, né, o meu eixo Z, que ele está vindo na direção do olho do observador. Tá? Por isso, então, que ele é representado aqui apenas nesse ponto. Tá certo? Então, dessa forma, nós encontramos o quarto eixo, que é o eixo U. Esse eixo U, então, vai ser responsável por aquele outro ângulo que nós verificamos, que é o ângulo delta, quando nós estudamos, então, os ângulos internos dos sólidos. Tá certo? No caso do sistema trigonal, sistema trigonal é uma simplificação do sistema hexagonal. Então, para se encontrar esses eixos aqui, são os mesmos eixos. O x, o y e o u é da mesma forma como está verificado aqui. Então, vejamos. Nos sistemas hexagonal e trigonal, o eixo x fica deslocado 30 graus no sentido horário do observador. Desta nova posição do eixo x, a 120 graus no sentido anti-horário está o eixo y. E a 120 graus de y, no sentido anti-horário, está o eixo U. Então, dessa forma é como a gente encontra, né, esse quarto eixo para os sistemas hexagonal e sistema trigonal. Exemplo de mineral sistema trigonal, nós temos a calcita, tá? Calcita aqui, e aqui a representação, então, do que temos os quatro ângulos, alfa, beta, gama e delta. Tá certo? Alfa, beta, gama e delta, os quatro ângulos, porque eu tenho quatro eixos.